Olá, professor, bom dia. Meu nome é Ian e minha dupla é a Amanda. A gente escolheu para apresentar sobre o Case 2, Robots in China, da revista Technology Convergence e da edição de junho de 2025. Nosso curso é de biotecnologia e a gente escolheu esse case para ser apresentado. Aqui nós temos um sumário, né, do que a gente irá abordar do decorrer da apresentação. Nós temos a introdução, descrição do case, drivers, desafios, impactos econômicos, impactos sociais, impactos geopolíticos, tendências futuras, conclusão e referências. Para a introdução, né, a gente vai abordar conceitualizando o tema sobre robôs e inovação tecnológica, a importância para a China e o mundo, e o objetivo que é analisar e o case, né? Bem, quais são os principais atores da gestão de robôs na China? A gente tem três principais atores, que é o governo, as universidades e empresas. Eles três trabalham de uma forma bem síncrona lá na China, com o governo pegando dinheiro e investindo nesses locais. Né? O governo faz aplicação de investimentos nas universidades, tanto que hoje em dia a gente vê que as maiores publicações tecnológicas, né, de artigos, patentes, a maioria, uma grande parte, vem da China, porque o investimento lá é muito grande. Outro investimento do próprio governo em empresas lá no próprio país, seja de construção, da área agrícola, da área tecnológica, que é o que a gente aborda, né, nesse case. E eles também abrem um mercado para outras empresas ali, né, melhorando competitividade e assim, né, criando mais competições e melhorando cada vez mais a tecnologia a partir dessa competição. Entre os tipos de robôs que a gente tem ali que o Cave demonstra, né, são os industriais, os de serviços, os humanoides e os autônomos, né, tendo cada um sobre sua própria área, né, os industriais em fábricas, os de serviços na área de logística, os humanoides em assistência e os autônomos de uso domésticos, né. Tecnologias envolvidas na produção desses robôs, né? A gente tem IA, né? A inteligência artificial, porque o robô precisa saber do que ele está trabalhando. E a gente tem sensores, né? Para assim ele identificar o material, ele identificar determinado conteúdo que ele está falando sobre. Uma visão computacional, né? No quesito de saber como trabalhar em relação a isso, né? De uma forma mais direta possível, e o 5G para ter essa comunicação mais rápida, né, entre os robôs. Ter essa comunicação, seja de receber ordem até agi-la, né, agir. O 5G é essencial para que isso seja feito de forma rápida. Regiões da China em destaque, a gente tem algumas cidades que são geralmente mais avançadas do que outras, mas se a gente for fazer uma comparação da China de alguns anos atrás, a gente já vê uma melhora abrupta em relação a isso, com a China se tornando um dos maiores, ou se não a maior economia do mundo. Isso vem do investimento do governo em relação a essa tecnologia, né? Óbvio que tem um investimento em outras áreas, mas esse investimento tecnológico também trouxe um grande retorno para a China. Tanto que hoje em dia a gente tem a Huawei, que é uma das maiores companhias telefônicas, né, do mundo, e ela está sempre inovando, seja questão tecnológica, seja questões de serviço, né, utilizando IA nos smartphones delas. Então a gente já vem tendo um aumento, né, dessa tecnologia, principalmente do investimento da China há bastante tempo. Né? Exemplos práticos de uso e resultados, a gente tem, como eu falei antes, a questão do smartphone. Né? A gente vê agora também que a China se tornou um dos maiores exportadores, né? Seja de produtos a partir de alguns sites. Isso dá o devido ao quê? A um investimento que o governo faz em relação à indústria ali, né? Tanto que eles conseguem exportar os materiais, blusas, tudo que a gente vê, compra barato aqui, ainda mais barato. Eles produzem muito mais e eles ganham vendendo em quantidade. Isso dá pelo investimento do governo em relação a esse tipo de indústria, né? Eles viram um mercado que poderia ser trabalhado e a partir do investimento eles estão colhendo os frutos agora.
diversos drivers do desenvolvimento, né? Então, o governo ele tem essas políticas públicas e incentivos governamentais, que é trazer investimento para a população ou para áreas, né? E a gente tem os PAD, que é pessoal com doutorado, que traz universidades e centro de inovação, que é o que foi abordado anteriormente, né? Para que isso ocorra, tem essas tecnologias, né? Não vai sair do nada. Então o governo pensou, olha, a gente está tendo investimento tecnológico aqui nas indústrias, mas a gente também precisa de experts nessas áreas. E foi um investimento que eles estão fazendo na universidade. Então eles pegam esse investimento e retornam para a universidade, criando pessoas que saibam do que estão trabalhando e assim eles possam trazer novas ideias e trazer um retorno ainda maior. Tem uma capacidade industrial muito grande, né? E uma cadeia produtiva também, porque como é muito automatizado, geralmente lá essas indústrias estão se tornando cada vez mais automatizadas, como por exemplo é da área automobilística, onde atualmente a produção de carros hoje em dia é feito totalmente a partir de robôs. E a gente tem esse investimento a questões industriais, né? Alguns telefones hoje em dia já são produzidos só com robôs. Atualmente eram pessoas colocando peça por peça, mas hoje é montadora e montadoras específicas para isso. E tem correlação com o mercado interno. Quanto maior o investimento do governo no seu país, né, maior vai ser o investimento que ele vai trazer para as pessoas. Por exemplo, se você começar a investir numa melhoria de saúde a partir desses robôs, numa melhoria de produzir um material mais barato, mais de qualidade, devido à utilização de robôs, né, traz melhora de vida, né, para as pessoas, e elas se tornam, digamos, mais felizes em estar ali. Então o que elas fazem? Pessoas felizes gastam dinheiro. Como a população, o país está em crescimento, as pessoas se tornam mais seguras em poder gastar, né? Então isso traz esse mercado interno em expansão, né, atual. E com o esquema, né, de investimento do governo, esse mercado expande cada vez mais. Foi como eu abordei anteriormente, com a China se tornando a segunda maior economia do mundo, principalmente por essas políticas públicas. Aqui nós temos os desafios e limitações que isso pode trazer, né? Algumas dessas problemas técnicos que essas questões robóticas podem trazer, né, é a autonomia, porque se houver algum erro, seja de configuração no código do robô, dele ter um erro, ter um bug, pode trazer algum problema se for numa escala industrial. Isso pode acarretar problemas. O custo, porque assim, é um custo bastante elevado. Mesmo que tenha um investimento pesado do governo, o custo para a produção desses robôs é demasiado elevado. Tem que pensar em ter um retorno a partir disso. Se não tiver um retorno, às vezes muito demorado, não é viável fazer esse tipo de investimento. E outra coisa é a segurança, né? Eles podem falar que é seguro, que tem uma confiabilidade muito boa, mas a gente não sabe como que isso funciona na prática. Então, quesitos de segurança também é um problema técnicos, mas isso é abordado a gente já fala isso há muito tempo. Seja empresas que no telefone que a gente utiliza, que pede pra gente confirmar o aceito e tal. E isso já é algo comum, mas é algo que ainda precisa ser abordado. Barreiras econômicas, né? Com o retorno do investimento, como eu falei antes, que eles precisam ter um retorno para esse investimento. Questões regulatórias, éticas e sociais. Eu, como falei, tem como baratear, né? Se você faz esse investimento, você barateia a mão de obra, você pode diminuir também o material. Mas outros impactos é justo a gente colocar tantos robôs na indústria, sendo que poderia ter pessoas trabalhando naquele mesmo local. Óbvio, seria mais devagar, um pouco mais devagar, a gente não tem uma noção de quanto seria, mas tem que fazer uma comparação entre elas. Por exemplo, se um ser humano estiver montando o celular, quanto tempo ele demoraria e quanto tempo demoraria para um robô montar o mesmo celular. Então, assim, questões éticas e sociais, será que é o melhor para a gente fazer isso? Né? Automatizar tanto assim a nossa vida cotidiana? E tem, claro, a aceitação pela sociedade. Elas têm que, assim, vamos ver se ela vai aceitar isso, né? Se está tudo bem, né, em relação aos quesitos de
implementação de IA, de robôs e tal, tem que ter uma aceitação da própria sociedade para saber se está tudo ok. Impactos econômicos, né, como emprego, substituição e implementação, que eu falei anteriormente, produtividade e competitividade global. Para dar continuidade à explicação do case 2, falando um pouco sobre os impactos econômicos, onde essa seção de impactos econômicos aborda como a robótica afeta a economia. Um dos pontos centrais é a discussão sobre se os robôs substituem ou complementam o emprego humano. A adoção de robôs também influencia na produtividade e na competitividade global, além de impulsionar investimentos e o crescimento do setor através de exportações. Bom, passando para impactos sociais e culturais, essa parte já discute como a sociedade reage à robótica. Ela explora a aceitação cultural dos robôs, bem como questões éticas importantes, como a privacidade. Os pontos incluem as mudanças que os robôs eles podem trazer ao nosso modo de vida e seus impactos na saúde e também na assistência social. Agora, falando de impactos geopolíticos e estratégicos, aqui o foco já é na posição da China no cenário global. O documento avalia a posição da China e a compara com a de outros países. Ele também examina as implicações políticas e de segurança da tecnologia e como a China pode alcançar o domínio das cadeias de suplemento. Nas tendências futuras, essa seção do QG2 descreve o que esperar da robótica no futuro e sugere que os robôs se tornarão mais autônomos e colaborativos. A tecnologia ela se juntará com outras, como a IA, que a gente já usa, sabe, no nosso dia a dia, né? E novas aplicações surgirão, tanto em serviços quanto na indústria. Indo para estudos de caso comparativos, essa parte já apresenta um exemplo de estudo de caso, comparando a China com o Japão e também com os Estados Unidos. E a análise inclui diferentes aspectos, como a produção industrial, o investimento em PIB, o uso em serviços e as exportações de cada país. Indo para a conclusão do case, que resume os pontos principais e questiona se os benefícios da robótica superam os riscos. Além disso, oferece recomendações para empresas, governo e sociedade. As referências que utilizamos e obrigado.